Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 8º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para nós concluirmos a unidade 7 do nosso livro didático. E o assunto vai ser justamente os conflitos que existem no continente africano. Vamos lá? No que diz respeito aos conflitos que existem atualmente no continente africano e aos que existiram do século XIX para cá, mais precisamente no século XIX, após a partilha da África, podemos justamente associar a maior parte destes conflitos como consequência dessa partilha, dessa divisão do continente africano para as potências imperialistas, principalmente as europeias. Professor, mas por que podemos associar estes conflitos do continente americano, ou pelo menos a maior parte deles, à chamada partilha da África? Percebam o seguinte, como vimos lá pelos primeiros capítulos dessa unidade, a partilha da África não levou em consideração, quando ela foi realizada pelas potências imperialistas, os aspectos étnicos, culturais e sociais das pessoas que estavam no continente africano. Então percebam o seguinte, vamos supor que aqui no território A, antes do processo de colonização dos europeus, existiam grupos étnicos que possuíam total afinidade. Aqui no grupo A, total afinidade entre eles. No entanto, com a partilha da África, vamos imaginar que esse território foi dividido para duas potências europeias. Vamos colocar aqui a Alemanha e vamos colocar aqui a França. Só lembrando, apenas nível de exemplo. Ou seja, no momento que eu divido esse território, que tinham pessoas com etnias, com traços culturais em comuns, o que é que vai acontecer? Eu vou justamente dividir a sociedade, dividir as pessoas que estão nesse território, agora em dois territórios ocupados por países distintos. Agora eu vou ter justamente um aqui ocupado, vamos supor, pela Alemanha, e outro aqui ocupado, de repente, pela França. Tudo bem? Percebam que aqui não se levou em consideração aspectos socioculturais, étnicos, entre outros. Se ignorou totalmente eles e separou pessoas que possuíam a semelhança de um mesmo grupo étnico, cultural ou social. Analisando agora o território B, vamos supor que aqui, antes da partilha do continente africano, já existia justamente uma delimitação propostas pelos grupos étnicos que aqui viviam. Vamos imaginar o seguinte, esse território ele era dividido para esta etnia e para essa, que não se entendiam entre si, possuíam uma certa rivalidade. Porém, vamos supor que chegam, por exemplo, os colonizadores ingleses nessa região, e eles olham para essa divisão delimitada justamente por traços sociais das pessoas que habitavam ali. Os ingleses olham para essa divisão, não, eu prefiro esse território unido. Acabou essa divisão aqui, são todos iguais, quer queira ou não, e agora esse território vai ser um único território e eu vou administrar. Justamente isso que aconteceu, gente, em diversos territórios do continente africano. Algumas partes deste continente acabaram por unir etnias, grupos sociais que não tinham nenhuma afinidade, muito pelo contrário, que tinham rivalidades, que acabaram agora tendo que conviver no mesmo território, embora existisse uma série de diferenças entre eles. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, com essas potências imperialistas enfraquecidas, o que é que vai acontecer? Eu vou ver emergir nesses territórios movimentos em prol de independência dos colonizadores, né? em prol de independência, de se tornarem independentes desses países que estavam explorando esse território. E aí, após esse processo de independência, eu vou ver surgir também as chamadas guerras civis, que vão ser justamente guerras que vão ocorrer por dois grupos distintos que habitam o mesmo território, querendo tomar o poder de fato dessa região. Ou seja, com a partilha da África, eu vi povos que tinham total afinidade se separar em virtude das vontades dos colonizadores, e em outras regiões eu via povos que tinham total rivalidade entre si, sendo obrigados agora a conviver no mesmo espaço. E isso, consequentemente, vai contribuir para uma série de problemas que vão surgir posteriormente neste continente. Na Nigéria, por exemplo, com conflitos internos desde a independência em 1960, é constituída por cerca de 250 grupos étnicos distintos,
prevalecendo os Hausas Fulanis, 32% da população total, os Yorubás, 21% da população total, e os Ibos, correspondendo a 18% da população total. A luta pelo poder entre estes grupos levou o país a uma das mais sangrentas guerras civis da África, a Guerra de Biafra, entre 67 e 70. Os Ibos, provenientes da província de Biafra, no leste do país, formavam a elite da Nigéria e, em um golpe de Estado, tomaram o poder dos Hausas Fulanis. Um contragolpe derrubou o regime e os Ibos passaram a ser massacrados. Os Ibos então declararam a independência da província de Biafra, iniciativa não reconhecida pelo governo central, resultando na guerra civil que matou mais de 1 milhão de pessoas e que terminou com a rendição de Biafra, novamente anexada ao território nigeriano. Desde o fim da guerra civil, a Nigéria convive com a rivalidade entre o sul, cristão e economicamente mais desenvolvido, e o norte, predominantemente muçulmano e que tem o controle político do país. Os conflitos étnicos e religiosos na Nigéria são agravados pela ação de grupos radicais islâmicos, como o Boko Haram, que reivindica a construção de uma república islâmica e o combate à cultura ocidental deixada pelos colonizadores ingleses no país. Desde 2009, o Boko Haram comete atos violentos, fazendo milhares de vítimas entre civis, militares, políticos e religiosos. O aumento da violência provocou a fuga de milhares de pessoas do país. Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelam que em 2017, mais de 216 mil nigerianos reuniam as condições necessárias para solicitar o Estatuto de Refugiados. Já na República Democrática do Congo, em 94, milhares de refugiados hutus, fugindo dos conflitos em Ruanda e Burundi, instalaram-se na província de Kivu, no leste do território congolês e ocupada predominantemente pela etnia Tutsi, inimiga dos Hutus. Sentindo-se ameaçados pelo grande número de Hutus e abandonados pelo regime ditatorial do então presidente Mobutu, os Tutsis iniciaram uma guerrilha contra o governo, apoiados por Uganda e pelo governo Tutsi instaurado em Ruanda. Em 97, Lawrence Kabila, que não era Tutsi, mas liderava o movimento guerrilheiro contra Mobutu, assumiu o poder e passou a ignorar os seus aliados Tutsis, cortando as relações com Uganda e Ruanda. Insatisfeitos, os Tutsis de Kivu iniciaram uma nova guerra civil em 98. Acuado, o governo congolês pediu ajuda militar para Angola, Zimbábue e Namíbia, gerando conflitos que causaram cerca de 3 milhões de mortes. O presidente Lawrence Kabila foi assassinado em 2001 e seu filho, Joseph Kabila, assumiu o poder com propostas de paz e de reorganização do país. O mandato de Joseph Kabila terminou em 2016, sem a pacificação prometida. A crise econômica agravou os conflitos étnicos e o confronto entre grupos armados e o exército congolês, que disputam territórios ricos em recursos naturais. Segundo dados da Acnur, o aumento da violência nas regiões de Kivu e Kasai resultou no deslocamento forçado de mais de 4 milhões de pessoas dentro do país. Em 2017, 620 mil congoleses refugiaram-se em Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Angola, além de outros países. Falando agora sobre o Sudão e o Sudão do Sul, este território do antigo Sudão passou por uma longa guerra civil por disputas de poder e de território entre o norte, então sede do governo e com população predominantemente muçulmana, e o sul, base do Exército de Libertação do Povo Sudanês, com população majoritariamente cristã. Além das diferenças culturais, étnicas e religiosas, os conflitos no Sudão basearam-se principalmente no controle do território e de seus recursos naturais, sobretudo o petróleo, responsável por grande parte da renda gerada no país. Em 2005, foi assinado um cessar-fogo entre o governo e o Exército de Libertação do Povo Sudanês, mas os conflitos e as mortes continuaram. Em 2011, 98% da população optou em plebiscito pela separação do Sul e a criação de um país, o Sudão do Sul. Apesar das grandes reservas de petróleo, o Sudão do Sul nasceu com os mesmos graves problemas sociais que afetam a maioria da população da África subsaariana.
Em 2013, uma nova guerra civil envolveu duas etnias sul-sudanesas, os Dinkas e os Nuers. O presidente Salva Kiir, da etnia Dinka, acusou o vice-presidente Riek Machar, da etnia Nuer, de planejar um golpe de Estado. A rivalidade detonou um conflito violento de amplas proporções, que fez mais de 300 mil vítimas e mergulhou o país em uma grave crise humanitária. De acordo com dados da Acnur, 4,3 milhões de sul-sudaneses deixaram suas casas em 2017, representando o terceiro maior grupo de refugiados do mundo. Em setembro de 2018, os líderes dos países finalmente assinaram um acordo de paz. Falando agora dos conflitos na região do chamado Chifre da África, a princípio, vamos entender onde fica essa região. É basicamente nessa parte aqui, ó, mais a leste deste continente, como vocês bem podem observar aqui no mapa, reunindo a Eritreia, Djibouti, Etiópia, Somália e Quênia. O Chifre da África é uma sub-região da África subsaariana, constituída por Quênia, Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Entre os problemas da região estão pobreza, fome, guerras, disputas internas, secas e pirataria. Os dois maiores países do Chifre da África, Etiópia e Somália, disputavam o deserto de Ogaden, território etíope ocupado por somalis. Em 1988, um acordo incorporou esse território à Etiópia. Os somalis tiveram que voltar para a Somália ou seguir como refugiados para o Quênia. Atualmente, a fome na Etiópia é o maior problema do país. Desde a década de 90, a Somália enfrenta uma guerra civil entre vários clãs rivais, apesar de pertencerem ao mesmo grupo étnico. Mesmo com a ajuda de soldados estrangeiros entre 92 e 95, a guerra continuou, pois não há um governo central forte capaz de conter os conflitos internos e os diferentes grupos rebeldes e milícias que controlam áreas do território somali, como a milícia radical islâmica Al-Shabaab e grupos de piratas que atuam no litoral. Além dos atentados terroristas frequentes, os grupos radicais impedem a entrada de ajuda humanitária. O país também é atingido por graves episódios de secas, como os ocorridos em 2011 e 2017. Para fugir dessa situação, aproximadamente 3,2 milhões de somalis abandonaram suas casas em 2017. Em 2018, depois de 49 anos sem eleições democráticas, um novo presidente foi eleito. Agora falando a respeito de refugiados e migrações, no ano de 96, a população global deslocada era de quase 37 milhões e meio de pessoas, e em 2017, 68 milhões e meio. Essa população inclui refugiados, deslocados internos e requerentes de asilos, que são pessoas que estão aguardando a aprovação de seu estatuto de refugiado e não pode retornar ao país. E seu número começou a se intensificar a partir da década de 2010, por causa dos conflitos em países como Síria, Iraque, Líbia, Nigéria, Afeganistão, República Democrática do Congo e Sudão do Sul, entre outros. Mudanças climáticas e fome também são causas para a migração. Este esquema nos traz justamente informações a respeito de dados de pessoas que estão deslocadas de suas casas. Percebam que no mundo, em 2017, eram aí pouco mais de 68 milhões e meio de pessoas. Deste número, 21 milhões de pessoas eram justamente africanos deslocados de suas casas. Na África, cerca de 21 milhões de pessoas haviam abandonado suas casas no final de 2017, com cerca de 6,6 milhões de pessoas vivendo em campos de refugiados. As condições de vida nesses locais são precárias, pois recebem mais pessoas do que podem suportar. Faltam abrigos, alimentos, água, banheiros, energia elétrica e atendimento médico. A fome crônica, a desnutrição aguda e a incidência de doenças fazem as taxas de mortalidade serem muito altas. A crise dos refugiados na África é mais grave por causa das dificuldades das organizações de ajuda humanitária em dar assistência à população que vive nos campos de refugiados em áreas de conflitos. Apesar de a maioria dos fluxos deslocados na África ocorrer dentro do próprio continente, muitos refugiados migram para outros continentes, como a Europa.
Sudão do Sul, Somália, Sudão, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Eritreia são os principais países de origem dos refugiados africanos. Nas últimas décadas, milhares de africanos, principalmente os mais jovens, abandonaram seus países em busca de melhores condições de vida, sobretudo nas antigas metrópoles europeias, como França, Espanha, Portugal e Itália. Para chegar aos países de destino, as pessoas arriscam suas vidas por meio de diversas rotas, que envolvem trajetos aéreos, terrestres e marítimos, causando milhares de mortes todo ano. Aqueles que caminham longas distâncias estão expostos à fome, ao calor e ao frio intenso das áreas desérticas, às doenças e à violência. As embarcações precárias que fazem a travessia entre a África e a Europa pelo mar Mediterrâneo colocam em risco a vida de milhares de pessoas. Podemos acompanhar neste gráfico as mortes que ocorreram a partir do momento que essas pessoas tentaram realizar a travessia para chegar até a Europa, no caso atravessando o mar Mediterrâneo. Percebam que os números de 2015 apresentam 3.185 mortes no total, onde destas, 1.066 eram pessoas do continente africano. Em 2016, 3.709 pessoas morreram, sendo que deste total, 1.313 eram africanos. Africanos estes que tentam ir para o continente europeu, para os países da Europa, justamente fugindo dos problemas que estão ocorrendo no seu continente. Problemas estes ocasionados justamente por potências imperialistas do continente europeu no período no qual estes colonizaram e exploraram o continente africano. Queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até logo.